Shalom, amados de Deus. Hoje é o nosso último encontro. O meu muito obrigado pelo sim que vocês deram. Mas primeiro, hoje eu vou explicar todo o ritual da consagração, tudo que vocês vão fazer a partir de agora, como vocês vão proceder, até fechar a cadeia de vocês. Mas antes nós vamos começar com a leitura da palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E eis que no mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E eles iam falando um com o outro sobre quanto se tinha passado. E sucedeu que, enquanto conversavam e discorriam entre si, aproximou-se também Jesus e ia com eles. Mas os olhos dos dois estavam como que fechados para os não reconhecerem. E ele lhes disse: que és que estás falando, discorrendo um com o outro? E por que estáis tristes? E respondendo deles, chamados Cleófas, lhe disse: tu só és peregrino em Jerusalém, não sabes o que ali se passou nestes dias. E ele lhes disse: que? E responderam os dois: sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira o príncipe dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele, o Redentor de Israel, e agora sobre tudo isto, e já o terceiro dia, depois que sucederam estas coisas. Verdade é também que certas mulheres, das que conosco estavam, os espantaram, pois de madrugada foram ao sepulcro, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que elas também tinham tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e o encontraram tal como tinham dito as mulheres, mas a ele não o acharam. Então lhes disse Jesus: ó estultos e tardos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não importava que Cristo sofresse estas coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, explicava-lhes o que dele se havia dito em todas as Escrituras. E quando estavam perto da aldeia para onde caminhavam, fingiu Jesus que ia para mais longe. Mas eles instaram com ele, dizendo: fique em nossa companhia, porque já é tarde, está declinando o dia. Ele entrou com os dois, mas aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e tendo-o partido, dava-lhes. No mesmo instante abriram-se-lhe os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na vista deles. Então disseram um ao outro: não é verdade que sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém e acharam junto os 11 e os que com eles estavam, e que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram também o que lhes havia acontecido no caminho e como conheceram a Jesus ao partir do pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, e quantas vezes nós não somos tais quais os discípulos de Emaús, né? Emaús é um lugar, tá? Não é que eles eram discípulos de Emaús. Eles eram discípulos de Cristo, mas estavam numa aldeia chamada Emaús, tá? A gente, por vezes, é igual a esses discípulos. Jesus se apresenta, passa a caminhar conosco na figura dos nossos pais que nos evangelizaram, de um tio, de uma tia, de um avô, de um irmão, de um amigo, de uma senhoria que entrega um panfleto ou bate na sua porta, e a gente não reconhece que é Jesus ali. Mas perceba que caiu a venda dos olhos dele e eles perceberam que era Cristo. A partir... Quando foi que isso aconteceu? Na partilha, naquele momento de intimidade com Cristo. Assim como a tua venda caiu e você já entendeu nessa altura do campeonato
que é Cristo que está caminhando com você, e Ele vem te resgatando, que era Cristo que buscava por você. Ele o alcançou caminhando sozinho, assim como os discípulos de Emaús. Você também desesperançado, né, triste. Jesus pergunta: por que está triste? Né? E então, que a gente possa fazer que nem os discípulos de Emaús, convidar Jesus, né? Senhor, já é tarde, né? Fica conosco, né? Então que a gente possa fazer esse pedido para Cristo: fica conosco, né? E aí, quando eles fizeram esse pedido, Jesus ceiou com eles, e Jesus vai ceiar com vocês uma vez que agora vocês vão ser consagrados, né? Então, nessa consagração você vai consagrar o seu corpo e a sua pureza a Maria. Sua pureza tanto da castidade, sua pureza de coração, de pensamento, né? E se você não tem essa pureza, né, como a maioria não tem, nós iremos buscá-la, né, pedindo para Nossa Senhora mesmo, fugindo das situações de tentação, né, e rogando a ela a todo momento durante as tentações, né. Então a gente vai prometer a Maria dar a ela, né, o nosso corpo, os nossos sentidos, e a maioria dos pecados entram pelos olhos, tá? Então que a gente evite olhar para situações de pecado. A gente vai consagrar a Maria o nosso coração, né? E nós vamos nos obrigar a usar tudo isso, os nossos sentidos, o nosso coração, tudo em nós, né, na mais vigilante castidade e pureza, porque o nosso coração, todos os nossos sentidos, o nosso corpo já não nos pertence, né? Então a gente não pode sujar a propriedade de outro, né? Então tudo passa a ser dela a partir da sua consagração. Segundo ponto, nós vamos consagrar a nossa, além do corpo, a nossa alma, né? Ou seja, a gente vai se entregar inteiramente, né, de corpo e alma para ela, né? A gente, de maneira que a nossa inteligência também é consagrada a ela. Então as nossas palavras passam a não nos pertencer mais. E hoje a nossa palavra, ela é digital também, ela é postada também. Então tudo que a gente diz não nos pertence mais. Tudo a gente tem que recorrer primeiro a ela antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, né? Então a gente não vai usar mais as nossas capacidades, né? Tudo vai ser debaixo da orientação dela. Tudo que a gente sabe fazer ou resolver, a gente vai renunciar e não vai mais fazer, só na orientação dela, né? Então a gente vai pedir o conselho dela em todas as dúvidas, né? Mas também em todas as resoluções, né? Coisas que a gente não tem dúvida, a gente também vai pedir o conselho dela. A gente vai se despojar completamente, né, em completa confiança, né, a ela, e renunciando sempre a nós mesmos e aos nossos orgulhos, né? Então a gente vai renunciar aos nossos desejos, que todos eles são vãos, né, aos pensamentos inúteis. A gente vai renunciar à curiosidade, de tudo querer ver, tudo querer saber, né? A gente vai abandonar a nossa vontade própria, o nosso egoísmo, aquele sentimento de satisfação que tanta gente busca, né? A gente vai abandonar essa história de depender de alguém, né? Depender de cumprir ordem de alguém, de ter o aval, né, de alguém, de ter ali a permissão de alguém para qualquer coisa. Você é consagrado à rainha, você é consagrado a Nossa Senhora. A partir de hoje, né, é só ela que você vai dever submissão. Você está livre do pensamento, do que vão pensar de você. Só importa o que ela pensa. Entende?
Enfim, seremos escravos, né? Vocês serão escravos de amor, assim como Nossa Senhora foi escrava de Deus. No terceiro ponto, né, no primeiro você consagra ali o seu corpo, você consagra a sua alma e você consagra também seus bens, suas riquezas, sejam elas materiais ou espirituais, né, na ordem da graça. Então abrange tudo que nós somos, né, de corpo e alma, né, e tudo que nós temos também. Né. Então, os nossos bens, nossas fortunas, né, elas são entregues a ela, são entregues à providência dela, né, para que ela conserve esses bens iguais. Seja esses bens um talento que você tem, né, uma habilidade que você tem tudo isso porque Deus te deu, ou o teu salário, né, ou os teus bens materiais, enfim, qualquer coisa, tuas roupas, a comida que você tem na sua despensa, né, o dinheiro que você tem na sua conta, o dinheiro que você tem na sua carteira, enfim, tudo passa a ser de Maria, de tal maneira que para usar você vai pedir autorização. Para você sair. Se você, por exemplo, vai pegar um carro emprestado, você não tem que pedir para o dono. Da mesma forma, você vai, a partir de hoje, para pegar o carro que era seu, para pegar o instrumento de trabalho que era seu, para utilizar ou dispor dos bens, vender e comprar, tudo antes você vai falar com ela, porque agora é dela, certo? Então você vai entregar a Maria e ela vai dispor como ela quiser dos seus bens. Bom, você vai procurar, você vai orar junto com Maria, você vai entender no seu coração onde e qual o significado da sua cadeia. Então, essa cadeia, que alguns santos, inclusive, no mundo sobrenatural, elas brilham, emitem, né, uma luz. Essa cadeia, Nossa Senhora vai colocar a forma dela para você, né, e o significado. Então, geralmente é uma corrente, tá? Não é um adorno, não é um enfeite, tá? Não é para ser bonitinha, é para ser rústico mesmo, sabe? Enfim, eu já vi, por exemplo, a minha, né, já foi no pescoço. Quando eu me consagrei, eu lutava com o pecado da ira, eu era uma fera raivosa. Então Nossa Senhora, a minha realmente significava usar uma corrente, com uma correntinha como essa e um cadeadinho também, que significava uma coleira mesmo. Uma vez que essa fera, né, já estava ali com alguns anos de consagrado, Nossa Senhora trocou, né? Eu estava em retiro. Quando eu saí desse retiro, eu passei 3 anos em retiro, somente atuando como missionário, pregando, fazendo diversas atividades em diversas paróquias e mosteiros, monastérios, né, conventos. Ao final desses 3 anos, Nossa Senhora meio que me devolveu para o mundo para eu trabalhar. E aí ela trocou a minha cadeia, que ela significa a consagração do trabalho do meu braço. Mas a sua vai ter um significado. Alguns, eu já vi cadeias no tornozelo. Ah, mas incomoda para calçar, enfim. Bom que incomode, porque não é um enfeite. Realmente ela vai te incomodar menos que as penas do inferno. Ela é uma bênção, essa cadeia é uma bênção. Então não é um incômodo, encare como um sacrifício de amor. Então já vi no tornozelo. Na cintura eu já fiquei sabendo de alguns escravos que usam na cintura. Eu particularmente, pessoalmente, nunca vi. No dedo, né, a corrente com um cadeado bem pequenininho no dedo,
simbolizando uma aliança com Maria, uma castidade, né? E já vi recentemente, eu vi na orelha, eu nunca tinha visto, né? Em forma de brincos, com os cadeadinhos, com a imagenzinha de Nossa Senhora. Enfim. Então você vai atrás dessa cadeia, vai comprar, né? Hoje já existem cadeias que vêm prontas, né? Você pode comprar pela internet, e algumas livrarias cristãs têm, né? Várias livrarias dentro de paróquias têm, e a livraria Ave Maria, ela tem cadeias também, né? Já vem com cadeadinho e imagem de Nossa Senhora. Além dessa cadeia, você vai sentar e escrever todos os pecados desde a sua infância e fazer uma confissão de vida inteira, procurar um sacerdote antes da sua consagração para se confessar. É isso. Então, você não precisa explicar para o sacerdote, né, o que você está fazendo, por que você vai consagrar, não precisa fazer nada disso. Nem todo sacerdote, embora existam vários sacerdotes e um Papa consagrado, né, o Papa João Paulo II era consagrado por esse mesmo voto, por essa mesma consagração. Existem alguns padres, poucos na verdade, mas existem alguns que não conhecem esse método. Tá? Esse método ele é reconhecido pelo Vaticano, gera um documento oficial. Tá? O meu mesmo, ele tem a assinatura do padre, né, do convento da Ordem dos Servos de Maria, enfim, ele gera um documento, mas não é necessário. Vou explicar essa questão da assinatura, mas da testemunha, enfim. Então você vai escrever, né? Se você porventura já tiver confessado um ou outro pecado que está ali, não precisa, porque ele já foi perdoado, né? Mas, enfim, você vai fazer um esforço para lembrar de todos que você ainda não confessou. E vai fazer essa confissão de vida inteira. Outra coisa que você vai precisar providenciar é um manuscrito, ou seja, você vai escrever os seus votos à mão, né, em uma folha. Se você quiser comprar uma folha mais bonitinha, enfim, fica a seu cargo. E você vai escrever os seus votos nessa folha. Então, você precisa, na semana da sua consagração, confessar. Você precisa adquirir sua cadeia, não é isso? Abençoar, né, pedir para um sacerdote abençoar aquele objeto para você, e escrever os seus votos. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou explicar os votos, né? O voto não. O voto é aquele, por Maria, com Maria, e Maria para Maria. Esses são os seus votos. Você vai escrever e recitar o ato de consagração, que é o ritual, né? Então esse ato você vai procurar uma imagem de Nossa Senhora, pode ser em qualquer lugar, em qualquer igreja, no Santíssimo, não precisa, enfim. Alguns poucos, né? Alguns sacerdotes que conhecem essa consagração, eles fazem durante a missa, mas não, você não precisa. Você só precisa de uma testemunha, você pode ir em qualquer capela, em qualquer local, né, em qualquer igreja, para recitar os seus votos. Tá? Então vamos lá. Sobre o ato de consagração. Eu vou explicar esse ato porque ele tem um sentido teológico, né, muito, e ascético também, muito rico. Né? Então, a primeira coisa do ato é uma preparação, né, que, claro, em primeiro lugar a gente se dirige a Deus e depois a Nossa Senhora. Né? Então, o ato ele inicia com uma oração à sabedoria, à divina sabedoria. Né? Então, assim, eu vou ressaltar, como você já me viu falando muitas vezes, a verdadeira devoção, né, essa consagração, ela é um meio para adquirir a verdadeira sabedoria. Né? Então, a gente começa se dirigindo a essa sabedoria. Né? Então, a gente inicia com uma profissão de fé, né? Tal qual ensina a igreja. Então, e saudando Jesus Cristo, né, na vida temporal,
e na unidade da pessoa dele também, na dupla natureza, a 100% homem, né, e 100% carne, Deus. Então, respectivamente ao Pai e a Maria Virgem. Então, a primeira parte eu vou recitar aqui, ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Pai eterno e de Maria, sempre virgem. Então perceba, nenhuma vírgula dessa consagração, desse ato de consagração é à toa. Primeiramente ele saúda a sabedoria. Através da sabedoria, esse método chegou a nós. Então nós fomos catequizados, né, pelo Espírito Santo, pela sabedoria, né, encarnada. A sabedoria encarnada, né, porque o que é o próprio Cristo, né? Então, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, reconhecendo aí, né, a dupla, né, natureza de Cristo, né, Filho único do Pai eterno. Então a gente se dirige primeiro a Deus e de Maria sempre virgem, e depois a Nossa Senhora, como tem que ser. Aí agora vem o cumprimento da nossa razão de viver, de ser, de existir, porque Deus nos criou. Deus nos criou, se até agora você não entendeu, Deus te criou por um motivo, para adorá-lo. Adorar a Deus é o que está no seu DNA, é o que vai te trazer felicidade na vida, é adorá-lo, né? Ser grato a Ele, a reconhecer a grandeza dele, né? Então você é criado por isso, mas tem uma missão: evangelizar. Então, eu vou recitar essa segunda parte, que seria a ação de graças, né? Que é a adoração. Eu vos adoro profundamente no seio e nos esplendores do vosso eterno Pai, durante a eternidade, e no seio de Maria, vossa Mãe Santíssima, no tempo de vossa encarnação. Ou seja, nós iremos adorar a Deus no seio de Maria. Estando com ela, a gente adora a Deus, né? Então ele tem, esse ato ele tem de consagração, tem uma exatidão teológica perfeita, né, de adoração, não somente a natureza divina de Jesus, mas a natureza humana dela, né? Então aí vem continuando nessa ação de graças, né? Teve a adoração e a ação de graças, ou seja, é o meu reconhecer, o meu agradecer, né? Eu adoro a Deus, adorei a Deus, e agora eu vou agradecer, né? Continuando, agradeço-vos terdes-vos aniquilado para me arrancardes a cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos terdes querido submeter a Maria, vossa mãe, em todas as coisas, a fim de me tornares por ela vosso fiel escravo. Então a gente está agradecendo aqui o fato de que Jesus nos resgatou através de Maria, né, da escravidão que a gente estava encerrado, né? Escravidão ao demônio. E aí, a gente vai dar, nessa próxima parte, a gente vai dar uma satisfação, né, para Deus, né? Aí fala assim: mas ai de mim, ingrato e infiel, que sou, não guardei os votos e as promessas que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri com minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho nem vosso escravo, e como nada há em mim que não mereça, senão vossas repulsas e vossa cólera, não ouso mais por mim mesmo aproximar-me de vossa santa e augusta majestade. Então aqui você está dando satisfação para Deus, né? Você vai estar reconhecendo que você não cumpriu as promessas de batismo, né? E você reconhece que por conta disso, você não é digno mais de chegar perto de Deus, se não for pela intercessão de Nossa Senhora, né? Então, assim, essa satisfação que você está dando para Deus, ela se apresenta de uma forma muito adequada, na forma de uma gratidão, primeiramente uma gratidão a Deus, né? E uma confissão das faltas de uma forma muito humilde, né? Então, assim, o pecado, irmãos, o pecado rouba a glória de Deus, né? Então, essa parte, ela é uma reparação desse roubo que nós praticamos com os bens de Deus, né?
E nisso a gente se humilha e se envergonha, né? Para, com isso, restituir a glória, né, que é de Deus e foi por nós furtada. Né? Então essa confissão, nessa parte, pode-se dizer que ela é universal. Ela abrange o dever de todo cristão, que é as promessas do batismo. Né? Que inclusive nessas promessas a gente prometeu renunciar a Satanás e as pompas dele e fizemos exatamente o contrário. Né? Mas não basta só confessar, ainda que com humildade, as nossas culpas. Né? A gente precisa aceitar a penitência. Aceitar com amor. A gente precisa se curvar ante as consequências, né, dos nossos pecados, e essas consequências são dolorosas. Né? E aí a gente vai para a próxima parte, né, que é uma parte de súplica. Né? A gente reconheceu a nossa miséria e agora a gente vai suplicar a Deus. Ó. É por esta razão que eu recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me deste por mediadora, junto de vós, e é por seu intermédio que eu espero obter de vós a contrição e o perdão dos meus pecados, a aquisição e a conservação da sabedoria. Então, essa súplica, ela vai pedir tudo através de Maria, colocando Maria como uma mediadora universal. E aí a gente pede a libertação, né, primeiramente das nossas misérias, né, e a contrição, né, e o perdão. A contrição, esse arrepender-se, esse sentir muito, né, por ter feito algo, ela é indispensável, porque sem a contrição, sem a gente se arrepender, né, não tem como você se consagrar. Porque você precisa, primeiramente, inclusive, você faz uma confissão antes. Né? Então, se você não se arrepende, né, de quem você é e do que você fez, se você não entendeu ainda a ingratidão com que você vem tratando a Jesus, né, e o quanto ele não merece o que você tem feito, você não entendeu nada. Então, você tem que parar e voltar a refletir. Porque sem a contrição não tem como você ser perdoado. Então aí a gente começa, né? Aí a gente já fez assim, a preparação, né? Então a gente saudou primeiro ali ao Espírito Santo, a Jesus, a Deus, a Nossa Senhora, a gente adorou a Deus, a gente deu as graças, né, pelas coisas que de Deus recebeu, né, principalmente por Maria. A gente prestou essa satisfação e pediu, né, suplicou a Deus para obter, né, aí o perdão dos nossos pecados, né, inclusive obter a contrição também, né, que vem de Deus também. E aí agora a gente vai começar de fato o nosso ato de consagração, né. Então, essa consagração vai ser feita a Jesus através de Maria. Então, esse é o motivo da gente saudar Nossa Senhora, né, com a tríplice coroa. Na verdade, a gente saúda ela reconhecendo a coroa que Deus deu para ela. Né? Então, primeiro a gente começa, né, o ato de consagração assim. Eu vos saúdo, pois, ó Maria Imaculada. Ou seja, aqui a gente está reconhecendo que ela não teve pecado. Tabernáculo vivo da divindade, ou seja, aqui a gente está reconhecendo que ela abrigou Cristo dentro dela. Onde a sabedoria eterna, escondida, quer ser adorada dos anjos e dos homens, ou seja, Jesus quer ser adorado através dela pelos anjos e pelos homens. E aí, no segundo momento, né, a segunda coroa seria a coroa do poder, né? A primeira coroa é da grandeza de Nossa Senhora. E agora a gente coroa ela reconhecendo o poder que ela tem. Né? Eu vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra. A gente está aqui reconhecendo, né, a exaltação a ela que foi feita pelo próprio Deus.
Foi Deus que a exaltou, né? E a coroou como rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito tudo o que existe abaixo de Deus, ou seja, acima de Nossa Senhora só a Santíssima Trindade, porque toda a Santíssima Trindade é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abaixo de tudo vem Nossa Senhora, abaixo de Nossa Senhora todos os arcanjos e mais altos cleros dos anjos, né? Então aqui a gente está reconhecendo isso. E por último, a melhor coroa para nós, né? Que é a coroa da bondade dela. Eu vos saúdo, ó refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia jamais a ninguém faltou. Não tem nem o que explicar, né? Então a gente continua o nosso ato. Atendei aos desejos que eu nutro pela divina sabedoria e recebei para isto os votos e as ofertas que a minha baixeza vos apresenta. Ou seja, aqui você está pedindo para Nossa Senhora atender, né, aos desejos que você a partir de agora tem, não por si mais, mas porque a sabedoria foi comunicada a você. Então agora os seus desejos são sábios. E para que ela atenda os seus desejos de sabedoria, né, para isso você vai recitar os votos e você vai ofertar, né, tudo que você tem, mesmo assim aqui você está se reconhecendo como baixeza. Né. E aí você fala, eu, pecador, infiel, renovo, ratifico hoje entre vossas mãos os votos de meu batismo. Né. Você vai renunciar à parte negativa, né, que é renuncio para sempre a Satã, suas pompas e suas obras, né, que você já prometeu, está prometendo de novo. Né. E agora a parte positiva também. Né, e me entrego inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para levar minha cruz em seu seguimento todos os dias de minha vida e para que eu seja mais fiel do que ele tenho sido até agora. Perceba que mais uma vez você está prometendo levar a sua cruz. Não reclame da sua cruz. Aqui a gente chegou no ponto culminante. Que aqui a gente vai se dar a ela. Queridos, todas essas palavras, elas são ritualísticas. Elas abalam o inferno, tremem o inferno. Elas abrem os céus. Então cada palavra dessa é muito importante. Tá? Olha só, tá? Aqui a gente chegou no ponto, no ápice. Eu vos escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste. Queridos, essa parte, ela é muito forte. Porque na tua consagração, quando você está de joelho ali, diante de Nossa Senhora, toda a corte dos santos e dos anjos descem, o céu se abre e desce dos céus a corte. Você tem noção do que toda a corte dos anjos, te conhecer pelo nome, ela comparece para assistir a tua consagração em louvor a Deus pela tua conversão. Porque no céu uma cadeira com o seu nome que um dia um anjo sentou e que se rebelou contra Deus e caiu, está vazia e agora ela tem o seu nome e você vai sentar na cadeira angelical como um exército de Maria. Então, eu vos escolho hoje, a Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e mestra. Eu vos abandono e consagro em qualidade de escravo de amor meu corpo, ou seja, eu abandono meu corpo e consagro meu corpo, eu abandono minha alma e consagro minha alma, eu abandono meus bens interiores e exteriores e consagro meus bens interiores e exteriores. E o valor mesmo de minhas boas ações passadas, presentes e futuras, ou seja, todo o valor das suas ações, até do passado, tudo que você já fez. Olha que boa nova. O valor agora é de Maria.
deixando-vos inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence. Então, queridos, acabou você. Aqui você se aniquilou. Aqui você morreu. Você está ligando. Por que tem que ter testemunho? Quando duas pessoas de comum acordo pedem a Deus, né? Ela liga no céu. O que você ligar na terra vai estar sendo ligado no céu. Então aqui você está ligando a sua morte no céu. E falando que você, Nossa Senhora, pode dispor. Então Nossa Senhora te mandou fazer a missão, você vai fazer a missão. Você está saindo de casa para ir trabalhar, para ir, Nossa Senhora falou, você fica. Alguém te fala alguma coisa e você quer, vai responder, Nossa Senhora mandou você calar a boca, você cala a boca. Acabou você. Olha só. Pleno direito de dispor de mim de tudo que me pertence, sem exceção, segundo o vosso beneplácito, para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Tudo isso é para a glória de Deus. Então é uma consagração total. Tudo que você tem, tudo que você é, né, passa a ser de Nossa Senhora. E agora a oferta foi feita, né? E aí vem a súplica final, né, que é o triplo sentido. Né? Foi a tripla coroa, você se consagrou, né, e agora você faz uma súplica de triplo sentido, né, que é honrar a submissão do Verbo a Maria, homenagear o poder de Jesus, né, e Maria, né, sobre nós, consagrados, e agradecer à Santíssima Trindade. Os privilégios, né, de ter Nossa Senhora como rainha. Então, continuando. Recebei, ó Virgem benigna, esta pequenina oferta de minha escravidão de amor, em honra e união à submissão que a sabedoria eterna se dignou de manifestar a vossa maternidade, né, submissa a Jesus, né, em homenagem ao poder que vós ambos tendes sobre este miserável pecador, Jesus, né, e Maria, em ação de graças pelos privilégios com que a Santíssima Trindade vos favoreceu. E aí, Nossa Senhora, ela aceita a tua consagração, mas ela espera uma promessa de fidelidade que a gente faz logo na sequência. Eu protesto querer, daqui por diante, como vosso verdadeiro escravo de amor, procurar a vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Ok, isso foi só. Ela aceitou e você fez a tua promessa ali para Maria. E aí quando, né, aqui parece que você já fez tudo, né? Mas na verdade, então aqui você ainda vai fazer mais pedido, né, insistente nessa ideia, como a própria Nossa Senhora nos ensina assim, né? Então, continuando. Ó Mãe admirável, apresentai-me, olha a súplica, ao vosso caro filho em qualidade de eterno escravo de amor. Lembra que eu falei? No julgamento, você vai ser apresentado por ela. Ela é fiel, você está pedindo isso, ela vai te atender. A fim de que, tendo me resgatado por vós também me receba. Ela te resgatou. Mãe, você me resgatou, me receba no céu também. O segundo, essa você vai estar pedindo ali, ser aceito por Jesus, né? Porque lembra que eu falei que Jesus não resiste a um presente de Maria? Quando você morrer, querido, você vai ser um presente de Maria. Para Jesus, ele não resiste a mão dele, ele vai te receber, né? Então, o segundo pedido, você vai pedir para obter a sabedoria, e Maria vai te atender. Olha só, ó Mãe de misericórdia, fazei-me a graça de me obter de Deus a verdadeira sabedoria e de me colocar para isso no número daqueles a quem amais. Ensinais, conduzis, nutris e protegeis como a vossos filhos e vossos escravos de amor. Então, nesse momento aqui, você está entrando na elite do exército. Você está entrando ali no número dos consagrados.
Está entrando no jardim de Maria. E o terceiro e último pedido, para encerrar o ato de consagração: ó Virgem fiel, tornai-me em todas as coisas um tão perfeito discípulo, imitador e escravo de amor da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue, por vossa intercessão, a exemplo vosso, à plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Amém. Ou seja, aqui mais uma vez você está reconhecendo que você precisa dela para conseguir isso. Então você quer perseverar e você quer alcançar o ápice da sabedoria, da plenitude, que Cristo alcançou na terra e no céu. Amém. Então é isso. Mais uma vez eu agradeço sim de vocês. Eu vou disponibilizar esse ato de consagração para você copiar ele à mão, para você recitar, e aí você vai colocar a data, vai colocar a linha para a tua assinatura e um espaço para a assinatura da testemunha. De preferência que essa testemunha seja um consagrado, tá? Mas se não for, não tem problema, mas que seja pelo menos um cristão, um cristão católico, que entenda o que você está fazendo ali. Tá? Então vocês dois vão lá, você vai, depois de ter confessado, no dia da tua consagração, Nossa Senhora ela vai querer aí um sacrifício, você vai fazer uma obra de caridade, Nossa Senhora que vai colocar no seu coração aqui você quiser fazer, e aí você vai se ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, confessado, vai recitar os teus votos, e aí a testemunha vai trancar a sua cadeia, que já vai estar abençoada também, certo? Amém? Então, queridos, é isso. Algumas pessoas elas acabam se consagrando, deixando para se consagrar em dias de aparições de Nossa Senhora, mas isso não é regra. Toma cuidado, porque às vezes isso acaba virando uma vaidade. Então, se Nossa Senhora ela gosta do escondimento e das coisas simples, tá? Então, se você quer fazer uma super produção, sabe? Não é por aí. A Nossa Senhora ela é simples, ela gosta do escondimento, tá? Se ela permitir que você faça, tudo bem. Mas enfim, depois de um ano da sua consagração, você vai ler o tratado novamente, na maioria das livrarias católicas você vai encontrar, você vai procurar, você tem aí o Tratado da Verdadeira Devoção, e aí a pessoa já vai te mostrar um ano depois, faltando ali um mês mais ou menos para o início de quando você começou esses exercícios, você vai ler de novo o tratado e começar os exercícios novamente, tudo de novo, na mesma data que você começou. Você não vai mais ver esse vídeo, tá? Esse vídeo é para quem está chegando agora. Agora você vai ler o tratado mesmo, tá bom? E aí, mesma coisa, cada dia um exercício, meditar. Alguns padres, eles têm livros falando só sobre os exercícios, que é esses 30 dias, tá? E aí você pode ter o tratado e um livro com esses exercícios meditados, aconselho demais. E aí você vai renovar, você vai fazer os 30 dias, todos os anos você vai renovar, tá? E todos os anos você vai perceber que parece que você nunca fez os exercícios, porque você vai ver como coisas completamente diferentes vão ser comunicadas a você. Você vai crescer muito a cada ano de consagração, tá? Se você quiser renovar mais de uma vez por ano, você também pode, tá? Sempre que você sentir que a tua fé, que a tua vida de consagrado está caindo, vai fazer os exercícios de novo, faça esses 30 dias de preparação, que você vai ver que você vai estar afiando a lâmina da tua espada. Amém? Sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.